Tudo bem, pessoal? Eu sou o Eliezer Brasil. E eu sou a Isadora Pavoni. E esse é mais um episódio do podcast Papo de Empreendedor, seu ponto de encontro com histórias e insights empreendedores. E como vocês já sabem, o nosso podcast tem o patrocínio da Sicredi Pioneira. Mas, além disso, também conta com os apoiadores, que são as empresas nucleadas do Núcleo de Jovens Empresários da Assiste de São Leopoldo, que são Valência Energia Sustentável, Rita Pavoni Advogados Associados, The Sharer, Assessoria em RH e Carreiras, Dolce Contabilidade, Percom Contabilidade, Infocus Coaching, Laplace Consultorias e Perícias Elétricas, Mega Music Som e Iluminação Profissional e AC Real Imóveis. Então, o nosso entrevistado de hoje é alguém que também veio da área das engenharias. Eu acho que nós pegamos uma boa leva de engenheiros para conversar, né, Isadora? Uma curiosidade também é essa, né? O pessoal costuma dizer que engenheiros tendem a ser bons administradores de empresa, e a gente está vendo isso na prática. É verdade. Né? Então, ele que é nascido em Carlos Barbosa, fez estágio de engenharia na Springer Carrier, cursou engenharia mecânica na Unicinos no ano de 1990. Para quem é de ontem, 1990, já é algum tempinho atrás. O cara tem alguma experiência na área de engenharia já, né? Ele também trabalhou na Massey Ferguson de Canoas e retornou a Carlos Barbosa depois. Trabalhou em autoelétrica, fez instalações de alarmes residenciais e comerciais e retornou em São Leopoldo no ano de 93 para fundar o que hoje é a Frontec. Nosso entrevistado de hoje é o Davi. Boa noite a todos. Muito bem-vindo, Davi. Para nós é muito prazeroso, é muito, eu ia dizer, honroso poder receber o Davi aqui. Estamos lisonjeados. A gente ficou lisonjeado, mas a gente sabe que não é para qualquer um que o Davi abre contar um pouquinho da história dele, e a gente usou das nossas artimanhas, né? Usou dos nossos contatos, na verdade. Eu acho que uma das pessoas responsáveis por tu estar aqui hoje foi a Mayara, que é peça fundamental dentro da Assiste, para quem não conhece, e ela te pegou num ponto fraco, eu acho, né? Ela chegou num dos pontos em que a gente sabe dos quais tu sempre foi engajado e sempre se colocou à disposição em tentar ajudar, que é esse núcleo de jovens empreendedores, dos quais a gente faz parte hoje, o Isadora. Jovens, alguém vai ter que produzir para mim consumir amanhã, né? Alguém vai ter que suceder esse negócio que vocês estão há mais tempo trilhando, aí alguém vai ter que dar sequência nesse negócio, vai ter que fazer essa economia girar. Né? 30 anos. 30 anos em maio. Em maio agora. Recém fechado, então, 30 anos. Sim. Então, um pouquinho mais velho que vocês, Isadora. Um aninho mais velho que Isadora. Então, imagina, Isadora estava lá pensando em vir ao mundo e vocês já estavam pensando em abrir uma empresa que hoje é o que é a Frontec, né? Então, bastante conhecido no setor, no meu setor específico, porque eu atuo na área de engenharia elétrica, então cliente direto desse cara aqui. Né? Não tem como passar por nenhuma obra sem passar por alguma coisa que a Frontec faça. Eu vou deixar a Isadora fazer as partes iniciais, que é normalmente quem começa tentando tirar do nosso entrevistado um pouquinho da sua história pregressa. Né? A gente gosta de começar ouvindo um pouquinho falar do CPF por trás do CNPJ. Eu gosto muito dessa frase do Eliezer, porque sempre por trás de um CNPJ tem uma pessoa também. Então a gente queria ouvir um pouquinho de ti, como é que começou a tua história, como é que veio para cá, para São Leopoldo, para fundar a Frontec. Vamos lá. A família nossa é grandinha, né? Uhum. Meu pai tem 16 irmãos, a mãe tem 12, então eu tenho uns 120 primos diretos, primo-irmãos. Nossa! E na época, pelo menos, todo mundo era pequeno empreendedor, né? Uhum. O pai era alfaiate. Trabalhava por conta, que nem eu costumo dizer. E fazia vassoura. Um dos trabalhos meus até perto da formatura era fazer vassoura de palha. Olha isso, pra cara. vender. Que legal. Nós morávamos em Carlos Barbosa. Uhum. E vínhamos para São Leopoldo estudar porque era o mais próximo que tinha de universidade. Ou Caxias, mas Caxias na logística era pior. Sim. Uhum. Então se vinha descer a serra até São Leopoldo era mais tranquilo do que subir. E voltava vinha e voltava de carona. Olha aí. Desde os 16 anos. Olha aí. E carona, assim, de parar na beira da estrada e pedir carona, não de É. carona combinada com alguém, como tu pode lá imaginar. na Charlau, peguei muito carona. Olha Charlau isso. vinha de 5 da manhã, daí voltava à tarde ali na Charlau, ou às vezes ficava... Isso era vontade de estudar, né? Porque não é todo mundo que faz todo esse caminho. Quantos dias por semana, mais ou menos? Era Olha aí. 4, 5 dias. 4, 5 Olha dias, aí. quase toda semana. A semana inteira, dependendo do Não, carona hoje. pra mim. E era assim, então, e a vontade de fazer sempre uma indústria. Uhum. Sim. Sempre teve Desde essa pequeno, mentalidade de industriário. Na verdade, você já vivia uma produção artesanal, acredito eu, mas não é produção de Exato. vassouras e tal ali, mas pensando em industrializar alguma coisa. Exatamente. Ali. E a família toda de Carlos Barbosa mesmo, então. Todo. Pai e mãe de lá, família de gringo.
trabalhando bastante, comendo bem, eu adoro ir pra serra por causa disso, né? Então, Família de polenteiro. olha aí, pronto, galetão com massa e polenta, tá tudo certo, né? Então, até porque, vamos lá, né? Sustentar uma família de cento e tantos primos, assim, né? Então, e a festa de família? A festa de família, parava a cidade. Uma festa deu uns 3 mil, acho. Olha isso. Família grande, então. A outra nunca teve festa. Sim. Acho que teve. Não, mas é bem legal, né? Essa convivência também com a família, né? E nesse núcleo familiar, tu fala assim, bastante tios para ambos os lados, mas filhos do teu pai, assim, é você e mais quantos irmãos? Nós somos 5 irmãos. 5 irmãos. E também todos são empreendedores. Todos são empreendedores. Nessa escadinha, todos homens? Não, nós somos 3 irmãos. Meninos. Um tem uma fábrica de sorvete em São Paulo, chama Perfeito. Olha aí. Muito importante a fábrica, ele está, acho que é o 3º ou 4º do Brasil, atrás da Que Kibol. atrás dos principais players do mercado. E o meu irmão é meu sócio, um irmão, mais velho. Tá. Eu tenho 2 irmãos que têm uma pequena confecção. Uma confecção. Daí as duas também trabalham juntas. Trabalham juntos. 2 irmãos para um lado, 2 irmãos para o outro. E o que outro, desgarrou foi para São Paulo fazer sorvete. Foi fazer sorvete. Olha aí, cara, que legal. Toda a família empreendedora, né? Não tinha como fugir desse lado, e né? nessa escadinha, quem é o mais velho, quem é o mais novo? Eu sou mais novo. Tu é o mais novo de O todos. meu sócio é mais velho. É o mais velho. Olha aí, os 2 extremos se juntaram para fazer a juntaram. Frontec depois lá na frente. Fiz a Frontec com mais um sócio. São em 3 sócios. 3 sócios. Teve um de fora da família que entrou. E aí, bom, falamos um pouquinho do início, faculdade, e como é que foi? Saiu da faculdade e foi para onde? Bom, saí para a faculdade, na época tu não encontrava muito estágio, então tu tinha que te abraçar no que vinha. Vocês hoje têm talvez seja um problema para os jovens, que são excesso de oportunidades, eu diria. E falta de especialização, né? Talvez sim, mas o excesso de oportunidade porque tu não acaba... O jovem pensa que o mundo vai acabar, então ele tenta pegar todas e daí não faz nada, às vezes. Então, e nós não é o contrário, não tinha oportunidade. Sim. Então, as também o meu poucas que currículo não tinha que ajudava, abraçar. né? Agora, o que tu fazia? Vassoura. Aí eu consegui um estágio na Springer Carrier, né? E saindo fiquei uns 5, 6 meses lá. E aí eu fui para Massey Ferguson, lá fiquei alguns anos. 4 anos. Empresas relativamente próximas uma da outra aqui, né? Eu ia a pé para fazer os testes lá. É uma do ladinho da outra ali, né? Mas esse ímpeto de te jogar rumo a estudar e a fazer a faculdade, no início lá, foi dos teus pais. Eles que disseram, não, vão lá. Não, isso eu acho que é dos pais de exemplo, né? Que talvez é o melhor, mas assim, os pais, tios, na época, assim... E não era, né? O estudo não era o foco. O estudo. O estudo era o foco. Lá em casa, na minha família... Era o foco. O estudo. Foi onde eles direcionaram. Eles poderiam vender as coisas que tinham, mas não tinham que estudar. A questão toda é estudar. Eu acredito que talvez eles não tenham tido tanta oportunidade de estudar e eles tentaram fazer o máximo para que os filhos tivessem essa oportunidade. Então. Talvez 4ª série primária, a mãe também. Olha aí. Eu vejo assim, pela minha casa, assim, o incentivo não era ir estudar, era ficar em casa, trabalhar na lavoura, fazer isso, né? Então é uma ruptura, assim, vir pra cá fazer, né? Então, teus pais já tinham um pensamento, querendo ou não, empreendedor, né? Meio que te tirar da colônia, dizer, vai pra cidade. Que o estudo ia fazer diferença. A pergunta nunca era, vai fazer uma universidade, faculdade? Não, o que tu vai fazer? Sim. Não era se vai fazer ou não, e sim qual tu vai fazer. Qual tu vai fazer. Olha aí. E como é que decidiu pela engenharia? Na verdade, eu fiz o 2º grau em Bento Gonçalves, num colégio estadual, e tinha bons professores de física e matemática. E eu aprendi muito física, para mim era uma coisa natural. Brilhou os olhos. Daí foi com naturalidade para engenharia. Eu gostaria mesmo de engenharia, eu me lembro na época de engenharia elétrica, mas não tinha só na URGS na época. Sim, já era mais um desafio. Era um desafio, eu até fiz vestibular, mas assim, por fazer, porque eu não teria nem como me sustentar. E o pessoal das engenharias costuma dizer que essa talvez seja a mais complexa delas, né? O pessoal que faz engenharia elétrica diz, cara, não é fácil fazer. Porque mecânica já não é simples, civil já não é simples, mas que a elétrica requer uma dedicação maior. Sim, quem entende, eu sempre digo que o 2º grau é falho, que as pessoas têm que entender dele, um pouco de eletricidade e um pouco de calor. Porque tu não enxerga. É verdade. Uma vez aprendendo um pouco de eletricidade no 2º grau. E calor, as outras físicas, as outras ciências ficam mais fáceis.
E aí, depois, bom, a gente voltou um pouquinho também da história. E como é que foi decidir empreender? Em qual momento foi aquela virada de chave? Vou sair do meu emprego, que era a CLT na época? Collor de Mello. E essa transição foi logo já na saída da GCO. Tá. Não, na verdade é o seguinte, na GCO já eu sempre conversava com meu irmão, que já tinha saído da Icro, ele era gerente da Icro, e ele tinha uma autoelétrica, e para tentar fazer alguma peça, algum produto. Teu irmão, na época, já empreendia, mas numa autoelétrica, era o que ele tinha. Mas desde antes dele empreender, a gente já conversávamos bastante. Vamos fazer uma peça e tal, para começar a produzir para vender no mercado. E aí veio o Collor de Mello em 90, essa conta me lembrou perfeitamente. Então, eu trabalhava em compras técnicas na Massey Ferguson e o salário deu 70% de inflação no mês, 78%, vocês talvez não saibam o que é isso. Certamente não sabem. Eu costumo dizer que eu vivi, mas assim, eu era criança, eu era moleque, eu me lembro que tu tinha que ir no mercado e correr na frente do cara que tava remarcando. Porque todo dia o cara vinha remarcando o preço e todo dia subia. Então tu encontrava o cara com aquelas maquininhas, tu corria na frente dele para pegar um pacote de arroz antes de ser remarcado, porque toda noite o preço subia. Nós ganhávamos os salários similares aos dos engenheiros, talvez um pouco menos, um pouco mais, sei lá, conforme o nível de comprador técnico que era cuidava, o comprador técnico cuidava da parte de desenvolvimento de fornecedores, não no dia a dia, né? E o meu salário foi para $500 por mês. Olha aí. Então, na época eu fiz a conta, eu disse, daí comecei a fazer conta, nossa, eu vou ver como isso aqui. Aí eu pedi demissão. Falei com meu irmão e fui lá ajudar ele na autoelétrica. Para depois ver o que fazer. E a gente fala em dólar, né? A gente vê o dólar hoje, o dólar é um valor bem diferencial do real, mas na época... Sim, mas $500 hoje, 5,55 são R$2.500. Mas na época... Era também, não valia nada, não conseguia te sustentar com o nível de aprendizado. Então. Sim. Curiosidade. Salário de engenheiro, isso. Né? Sim. Quer dizer, curiosidade, né? O Davi é o segundo entrevistado na sequência que cita o governo Collor. É verdade. O Zig, que a gente conversou também na última entrevista que a gente fez, ele falou que para ele a abertura do mercado e para tecnologia foi muito bom. Quer dizer, talvez tenha sido a única coisa boa do governo Collor, mas que para ele deu um impacto muito relevante porque ele abriu o mercado para poder entrar tecnologia de fora, computadores de fora, software de fora, coisa que até então o Brasil estava engessado. Eu não estou falando que foi ruim, irmão. Foi um impacto lá quando ele travou e ele pegou o país com 60% de inflação. Eu não vou entrar nessa seara aí. E ele começou a abrir o país, sim. Mas o país era um retrocesso total. Imagina. Mas querendo ou não, disso tu viu uma oportunidade de mudar. Né? Na verdade, foi uma necessidade. É o que a gente hoje chama de empreendedorismo por necessidade. Eu já estava há anos tentando fazer, mesmo trabalhando. E eu disse, agora é o momento. Agora, ou eu faço. Né? Ou faz, exatamente. Ou faço. A gente fala, né? O plano B era fazer o plano A dar certo. Mas o que tu vai fazer? Meus colegas, eles me demoviam. A Massey não tinha como pagar a demitir. Não tinha como pagar, não tinha dinheiro, porque foi preso o dinheiro. Eu pedi demissão, pedi sair. Sim. E vou sair com o que der para mim sair para tocar o meu negócio. O que tu vai fazer? Tu vai te arrepender? Vou, mas não de não ter tentado. É verdade. E não se arrependeu, né? E essa autoelétrica é em Carlos Barbosa ali. Voltaram para Carlos Barbosa nessa autoelétrica. Voltei lá para casa da minha mãe, morar lá para ir fazer trabalhos, para juntar dinheiro para fazer empresa. Se capitalizar para conseguir chegar na empresa um dia. E aí nós começamos a montar terminais de fio, mandava fazer fora, estampar fora e fazia várias coisas. Ganhava todo o dinheiro que ganhava, botava ali. E fazia matrizes e coisas assim. Legal. E aí como é que foi essa vinda para São Leopoldo? A vinda para São Leopoldo, logo que eu pedi demissão, a minha esposa, que nós na época namorávamos, ela ficou grávida. E ela era daqui? Da região. Era daqui de São Leopoldo. Olha aí. Foi mais uma necessidade. Aí quando o meu filho tinha 1 ano e 3 meses, nós casamos. Aí depois, por isso que eu voltei, mais ou menos conhecido, e aí já abriu aqui. Mas tinha mais alguns aspectos que nós queríamos fazer uma indústria. E Carlos Barbosa tinha indústria, mas era concentrada numa empresa grande, que todo mundo conhece, Tramontina. Então, não tinha serviços, ela se fazia tudo. Então, e aqui em São Leopoldo tinha acesso a fermentarias. Então, eu precisava de eletrosão a fio. A fio não tinha na época, mas penetração ou
torno Tinha melhores oportunidades, melhor... de fornecimento de peças. Então, E a própria escolha da área de atuação da empresa veio de uma necessidade que vocês viram lá dentro da autoelétrica. também. Também? Da abraçadeira. A abraçadeira surgiu só em 97. Quando nós Mas estávamos no setor de estamparia. Tá, tá. Em 97, eu disse pro meu irmão, assim, ó, a gente sentou e tal, olha, não dá. Para fazer peças elétricas estampadas, tem que ter muita tecnologia para fornecer para automóveis e tal lá. Porque é venda casada, envolve segurança e tal. E nós fomos para alguma coisa do plástico. Certificações. E nesse- Aí compramos a primeira injetora Uhum. e fomos procurar o que fazer. E Olha nesse... aí. Também foi do tipo, cara, vamos arriscar. Vamos arriscar. All in. Mas e nesses primeiros 4 anos, eram vocês dois? Tinha mais gente na empresa? Como é que funcionava Os assim, o primeiros início? 4 anos eram nós dois. Uhum. E... Cobrando escanteio e correndo pra cabecear. Vocês que sim. cuidavam de Não, operação Na verdade, o meu financeira. irmão trabalhava no negócio dele. Uhum. Ele ajudava a vender, porque ele conhecia os clientes em São Paulo e tal. Uhum. Aham. E eu fazia o resto com um funcionário. E esses primeiros... Único. E esses Não, tinha um. Ah, já tinha tinha mais um estagiário. Sim. Aham. Mas esses primeiros produtos desenvolvidos foram meio que olhando para essa necessidade do mercado elétrico automotivo. Elétrico automotivo. Olha aí. Que eram esses terminais que a gente Que comentou. era a nossa... Área de Era que conhecimento. vocês conheciam, Uhum. sabiam o que era. Já tinha engenharia nas costas para ajudar a desenvolver. Mas a busca sempre foi fazer alguma coisa difícil. Uhum. Poucas empresas faziam. Porque ou o quase fácil nenhuma. qualquer um diferencial. faria, olha aí. É, Uhum. então, assim Aí. foi. Então, no plástico também tinha. Na época tinha uma empresa. Tinha uma e uma pequena que fazia, que é a Abraçadeiras, né? Uhum. É, que é a Heller. Uhum. Não, foi falar. Não podia ter falado o nome da concorrente aqui. Mas não adianta, esses caras acabaram É. se tornando sinônimo quase de Aqui no abraçadeira Brasil, plástica. sim. Sim. Por enquanto, agora é para Frontex. Não, isso aí. Agora, tamo- levou a régua. A Frontec já passou. Ele vai botamos editar o vídeo aqui. Botamos a régua num outro nível agora. Não, hoje, em termos de abraçadeira convencional, talvez sejamos maiores. Uhum. Em volumes, com certeza. Não, que na abraçadeira, às vezes tem uma linha muito maior. Aham. Uhum. O portfólio deles é mais diversificado, vocês têm um foco mais Mais específico. específico, assim. Mas o objetivo é fazer alguma coisa difícil, que eu comprava na Massa e Ferros, comprava plásticos e borrachas e era difícil de comprar deles. Uhum. E o meu irmão também não tinha acesso, tu não conseguia comprar esse tipo de produto, Olha Sim. aí. porque era proibido importar. Porque tinha fornecedor nacional. Nacional, então, É, O Algumas mercado políticas- ainda era era um ainda pouco fechado. fechado. Uhum. o mercado. políticas protecionistas de mercado. Uhum. Perfeito. Exatamente. Hoje nós contamos 100 empresas que importam abraçadeiras. Então, alguém que vai começar a fazer isso sem experiência. E a gente tá falando, querendo ou não, de 25 anos. Não é? Então, Tanto o tempo, aprendizado né? e vocês tiveram com isso tudo, né? Exatamente. Uhum. Uhum. 23 anos. É. 23 anos. E a diferença é muito grande. E daí, então, essa vinda para São Leopoldo, quando vocês vieram, já vieram mais ou menos para onde é o Complexo Fabril hoje? Como é que foi essa fase Na de verdade, eu crescimento? eu precisava vir, daí eu troquei uma ideia com o matrizeiro. Uhum. E ele disse, Daqui vem da aqui, região. eu vou sair daqui, tu fica aqui no meu lugar. Já. Ele me alugou, paga como tu pode e tal, que é o outro sócio agora. Uhum. Aí em 95 deu uma crise muito grande, que nós estávamos em 94. daí Para a o gente- mercado como um todo? A gente pegou e juntou. Vamos fazer uma só. Uhum. Todo mundo. E uniram, então. Eram E ele- três empresas Eram dois- não, diferentes. nós tínhamos uma, Aham. o meu irmão tinha, Tinha a dele, dele, lá, é. Uhum. e a dele ficou, ele liquidou, porque era uma autoelétrica, não era? Sim. Uhum. E o Cláudio tinha A matrizaria. A matrizaria. Nessa época ele já tinha saído de Carlos Barbosa, saído de um funcionário morava só, aqui. vindo para cá, e daí Já tinha dois. já era grande. dobrou. A gente fala Já desse crescimento percentual, como eu faço? Não, a Né? gente triplicou a quantidade de triplicou. funcionários. Sim, saiu de 1 para 3. Nossa, Saiu de 1 foi para 3. Agora tá, né? mas assim, os primeiros anos era tateável o que vai Uhum, fazer, não tem. Sim. A gente fala um pouco Fizemos sobre isso. muitas coisas não deu isso- certo. Isso Não, é e- muito que a gente fala, né? Não adianta quando a gente começa a empreender. Claro, pode ser que tu tenha um sócio, mas a maioria das empresas começa sendo eu presa, né? Que a gente brinca, a própria pessoa, e que domina tudo e que faz todas as áreas
possíveis da empresa e depois, com algum tempo, tu vai crescendo, enfim, contratando funcionário, buscando sócios, Delegando, né? podendo tirar um pouco o teu pé da operação e pensar na gestão do negócio e botando gente, inclusive, como o Zig disse, melhor que tu mesmo para fazer as atividades operacionais, né? Então, no núcleo a gente vive muito isso, porque as empresas são empresas jovens, são empresas pequenas e que estão nessa fase da dolorida, que é tu pegar aquele teu filho ali, que é a tua empresa e tal, e tu, tá, beleza, vou botar o meu filho agora nas mãos de outra pessoa para cuidar. Vai ser um processo que estava só na minha mão. Jamais vai ser igual a ti. Nunca, nunca. E nem Vai a ser gente... melhor. Não, vai ser muito melhor. Ou vai ser diferente, Vai ser no mínimo. No mínimo, E aí pode ter alguma dor aí no processo. Sim. Eu não vou querer atalhar tanto o caminho, mas só para fazer um paralelo rápido, assim. Quantos funcionários hoje Frontec? Temos 94 hoje. Ali, sai de 3 para 94 hoje, então um negócio... E também é um negócio de vocês que, apesar de ter uma mão de obra relativamente intensiva, tu tem bastante maquinário. Tu, acredito que tem algumas automações. Intensiva, não tenho nada. Nada mais. Olha aí. Muito pouco. Olha aí. Porque hoje a gente fabrica em torno de 5 milhões de peças por dia. E na Com produção, 93 funcionários, 5 milhões de peças. Eu acho que é um bom número. Na produção Ouso mesmo dizer. tem 11 por turno. Olha aí. O resto é Suporte administrativo, vendas e manutenção e desenvolvimento tem 10 ou 12. Cara. A gente faz todas as matrizes, nós mesmos, internos. Tá. Quando tu fala em desenvolvimento, Matrizaria. Matrizaria. Não só desenvolvimento de novos produtos, que eu acredito que tu também deva ter. Novos produtos e novos moldes. Novos produtos e novos moldes. Mas imagina, vamos lá. 10% da tua força de mão de obra, praticamente. 12, não, é mais. Mais que 10%, tu tem um pessoal que cuida de desenvolvimento. E investimentos altos. Olha aí. E a parte de operacional mesmo, hoje está muito automatizado. Sim. E isso faz algum sentido, porque enquanto tu falavas, eu ficava pensando, tá, beleza, tu fabricas um produto e que hoje tu tem um monte de gente que manda vir de fora isso e por um custo muito baixo. A gente sabe que o custo de mão de obra lá fora é infinitamente menor. Como é que tu conseguiria te tornar competitivo ainda no mercado nacional concorrendo com um cara que produz na China a migalhas? Então, quando tu falas que o teu processo é muito automatizado, isso faz algum sentido. Para poder competir. A gente Se tu começou dependesse... a automatizar mesmo, desde o primeiro molde que eu fiz, eu sonhava em automatizar e botava postiços em pontos estratégicos para tentar fazer aquilo funcionar automático. E aí, em 2012, a gente começou, porque eu disse, olha, ou a gente automatiza e tem custo para concorrer com o chinês, ou fecha. Em 2012, ou vai terminar. tu enxergaste isso já? Sim, em 2012 a gente começou, 2010 começou o processo mesmo, 2012 compramos os primeiros robôs, né? Hoje tem toda máquina tem, na verdade. Mas se a gente for falar ali em 2012, foi uma inovação, querendo ou não, de vocês, porque poucas pessoas ainda falavam em automatização, talvez essas empresas que tenham um pensamento já diferente, sim, tecnologia, sim, mas eu acho que, no geral, a sociedade não pensava nisso ainda. É que tem um medo, a automação tem um medo muito grande. E é um medo tanto do empreendedor quanto das pessoas. As pessoas têm medo. O primeiro robô, o pessoal não queria botar a rodar porque tinha medo que colidisse, batesse, quebrasse. Sim. Vão consertar. Então, mesmo os funcionários têm medo, todo mundo tem medo. Depois que venceu a barreira, a pergunta é como é que eu vivia antes. Demorei demais para chegar nesse ponto do negócio, né? Eu deveria ter feito antes. Porque quando começa a funcionar e dar certo, de novo, tu vai passar por uma fase de aprendizado. Desde tu te adaptar com a máquina, adaptar a máquina ao teu processo, uma programação, alguma coisa. Mas depois que tá rodando legal, tu pensa, cara, como eu vim até hoje sem ter passado por isso? Isso demora alguns anos, né? E a automação tem alguns estudos que falam que somente após o quarto ou quinto projeto tu começa a retornar dinheiro. Sim. Então tu tem um custo de aprendizado muito grande. Né? E eu acho que e o pessoal desiste no caminho. E muito acho que as pessoas não quererem abraçar a automatização foi porque o pensamento muito, esse robô vai roubar meu emprego, eu vou perder emprego. Mas a gente consegue realocar pessoas, querendo ou não, até dentro da empresa. Eu vou indicar, fazer um parênteses, indicar um livro que eu usei pro meu TCC da faculdade, que é Os Robôs Vão Roubar o Seu Trabalho, mas tudo bem. Que fala exatamente sobre isso, esse processo de automatização, e que os robôs não vão roubar teu trabalho em si, mas vão ajudar a melhorar teu trabalho e, consequentemente, vão ajudar até as pessoas. É exatamente o contrário. Se você não automatizar... Aí que vai perder. Vai perder. A gente vive e hoje... E as pessoas, na empresa, pelo menos,
Todo mundo que estava lá, não foi contratado ninguém por causa disso. Uhum. E nem demitido especificamente por causa da Sim. automação. Na verdade, as pessoas foram migrando para telefonistas, para vendas, para... Sim. Para outras áreas onde E- havia real necessidade de um ser humano tá lá. Tem que compram de nós por ano mais ou menos 5 mil clientes. Olha isso. É muito pulverizado o mercado. Então, e Sim. para atender Então, 5 mil clientes, daí tu não tem um robô que faça toda essa Não. automação de vendas, por exemplo, né? E nem o robô também não tem a empatia, né, da o pessoa. feeling comercial, não. Uhum. E a gente tá vivendo um momento muito peculiar, que eu acho que é esse, assim, né? Os jovens de hoje em dia já não querem mais trabalhar em funções muito degradantes. Não. O mercado da construção civil, por exemplo, tem que sofre fazer uma crise de mão de tudo- obra muito Tudo grande. que é muito repetitivo ou que é insalubre, Insalubre, tu tem que desgastante. parar o robô. Não, Cara. exato, a gente fala muito também de saúde mental, querendo ou não, né? E esses trabalhos pesam, né? E quando tu consegue tirar isso da pessoa e ela consegue se realocar num lugar mais humano, vamos dizer assim, ela também consegue melhorar no próprio trabalho, né? No próprio ambiente de trabalho, tudo melhora. Então, acho que a automatização veio para facilitar o trabalho de todo mundo. É, tem setores que hoje estão buscando a mecanização, a Uhum. automação, a produção em série. Acabei de citar o caso da construção civil, a gente vê e vive isso de muito perto. Por exemplo, nas reuniões do Sinduscom, o pessoal fala, cara, não tem mão de obra. Ninguém Uhum. mais quer ser servente pedreiro. Ninguém mais quer ser oficial, meio oficial, pedreiro. Cara, as pessoas não querem mais essas funções. Então, como eu faço para atender uma demanda que existe sem ter essa mão de obra disponível? Cara, é industrializando e mecanizando. Uhum. Então, tem construções que a gente foi ver agora no ENIC, pouco tempo atrás, que tu chega com uma parede pronta, fabricada numa fábrica lá, ou que foi feita num ambiente muito mais tranquilo do que ser construído em obra, até com algum uso de mão de obra, mas ainda com máquinas, robôs, automação, que tu chega na obra e monta um leguinho ali, e em pouco tempo tu tem uma obra pronta. Né? Sim, não, isso é um caminho sem volta. Não tem o que E- fazer. E não adianta lidar contra e é bom para todo mundo. Exatamente. E o que tu falas também faz muito sentido, porque, por exemplo, não tem como hoje eu competir com mão de obra versus mão de obra no mercado onde o custo de mão de obra é muito porque- menor. É A que China. tu tem que mudar muito o perfil. Como eu disse lá, eu não lembro de ter trocado alguém por causa da automação. Uhum. Pelo menos não me vem na cabeça. Uhum. E quando vocês começaram a automatizar, quantos funcionários vocês tinham? Nós Mais ou tínhamos mesma coisa. Estavam mais ou menos. Já Eu ia dizer, tavam. a pequena diferença que daí eu imagino que tu deva ter uma noção, que eram o mesmo número de funcionários, só que produzia X. Metade. X. Ah, Uhum. Então, menos a metade. Daí hoje tu tem a mesma número de funcionários produzindo mais que o dobro. Uhum. É isso aí. Então imagina, a eficiência que tu Poder de ganhou operacional. processamento, né? Se tu for ver em número de unidades per capita ali, por funcionário que tu tem, Funcionário. vai ter multiplicado inúmeras vezes. Esse é o número que a gente mede. Quanto produz por hora trabalhada, tem que subir. Sim. Uhum. É Ele é um indicador de desempenho da tua empresa. um indicador de desempenho. Olha aí. É legal falar sobre isso, né? A gente não conversou muito nos outros episódios sobre indicadores de desempenho, né? E aqui a gente Uhum. conseguiu trazer bem visualmente um tipo de indicador que é importante para a empresa, né? Uhum. Nós temos um ponto bom é quando o cliente pede. Como a gente atende todas as indústrias, atende automobilística, atende linha branca, então tem que comprar Brastemp, ou Electrolux, ou Jeep, ou Vai peças ter novas. Frontec Sim. lá. Vai ter. E tem auditoria o tempo inteiro. Uhum. Sim. Então, auditoria de processo, de produto, Sim. Então, quando tu... Certificações das mais diversificadas, imagino. Mais ISO, diversificadas. OSAS e tudo. Sim, ISO e de gestão eles chamam de ATF. Uhum. Então, quando o cliente começa a pedir, e aí vem os indicadores de desempenho, né? Sim. Uhum. E começa a implementar isso. Porque nós, o mercado de automóveis mesmo, a necessidade era só para 5% da nossa venda. Sim. Uhum. E nós sempre fizemos pelas boas práticas que vinham lá junto, e não pela necessidade. O Sim. ganho que isso traz teu de eficiência de empresa, de processo e tudo mais, quando tu aplica isso para os outros mercados, tu tem um ganho exponencial. Porque, pô, se eu tô Exato. preparado para atender esse cara cujo nível de exigência é É esse esse. aqui, os outros vão sair no... E é mais fácil para o empreendedor chegar e dizer, olha, nós precisamos se adequar ao cliente. Uhum. Se tu disser para, olha, pessoal, eu quero que seja assim, não funciona. Uhum. Não. Uhum. O cliente está pedindo Sim, que a gente diferente. trabalhe dessa maneira. Uhum. E quando tu te prepara para atender o cliente mais exigente, os menos exigentes vão sair. E tu mesmo, tu vai Mais ter que, feliz. Claro. olha, isso que não dá para fazer, agora tem que ser assim. Sim. Né?
tem que começar... É a adaptação do negócio, né? Querendo ou não. O tempo todo. A gente não fica focado, parado no mesmo lugar, porque senão a gente não consegue crescer. Então, subindo essa régua, sobe o negócio e sobe também a exigência, querendo ou não. Mas eu acho que é um ponto que a gente consegue fazer a transformação do negócio. Que tá num patamar e consegue subir em outro exatamente por essa questão, né? Hoje, dentro da Frontec, qual é a função do Davi? Eu cuido da indústria. Um sócio, que é da matizaria, que é o Cláudio, que era ele não trabalha mais na empresa, ele não é mais administrador há uns 7, 8 anos. E eu cuido o meu irmão cuida de vendas, e eu cuido da fábrica e desenvolvimento. Engenharia. A parte mais operacional interna da fábrica, então, passa pela tua mão, e Da a porta parte para comercial. fora, da porta para dentro, mas da porta para fora. É com ele. Olha que legal. E todo o mercado nacional? Nacional e alguma coisa... Alguma coisinha da América Latina também. Ali. E isso que a Isadora também falou é legal, né? A gente fala... Quando fala de uma empresa pequena, assim, às vezes é eu presa, às vezes eu e mais um, eu e mais dois. A gente fala que essa necessidade de indicadores de desempenho, de tu te estruturar e te organizar para fazer a tua empresa crescer, um paralelo que o pessoal faz é o seguinte, né? Quando tu tá andando de bicicleta, cara, é uma pessoa só, tô sozinho ali, tu olha para baixo, vê, os pneus da bicicleta estão cheios, a correia tá no lugar, tá tudo certo. Tem os indicadores todos na tua mão. Agora, quando tu parte para pilotar um avião com 200 e tantas pessoas lá para trás, tu olha o painel de um piloto, tem um monte de sensorzinho e númerozinho ali. Então, cada número daqueles vai dar o desempenho de um setor, de uma área em específico, que é o que garante que aquele avião vai atingir o objetivo dele. Numa empresa como a Frontec hoje, com 90 e tantos funcionários, 20 e tantos anos de empresa, tu teve que ir te adaptando e criando os teus indicadores de desempenho para entender o que era relevante medir para melhorar. Eu ia até perguntar, quando é que foi que vocês viram a necessidade de ter esses indicadores dentro da empresa? Faz muito tempo. No site nosso deve ter, mas a gente começou com ISO em 2003, por aí, 4, acho. Imagina. Para ver que a gente pode começar indicadores menores, né? Isso. Todas as empresas, não precisa ser uma empresa grande para começar a ter indicador. E não precisa haver a real necessidade de uma certificação, tipo que nem que o Davi Não, tem. Essas certificações, às vezes, vêm por uma exigência do teu cliente. Meu cliente, cara, eu só vou comprar de X se tu tiver isso. Sim. E daí tu tem que correr atrás. Mas o cara que tem uma pequena empresa, ou tem seja lá uma indústria pequena, ele já pode, aos poucos, ir se adequando a isso e ter os seus indicadores de desempenho. Ele deve, porque assim, isso te faz enxergar perdas, medir perdas, medir oportunidades, então tu fica às vezes apegado a detalhes que... É um dos mantras da administração, né? Dentro da empresa, né? Um dos mantras da administração é tudo que não é medido não pode ser gerenciado. Então tu precisa medir os teus processos. A medição ela mudou o mundo, né? Quando fizeram lá o calçado em série, foi os pés, né? Quando começou a medir, mesmo na medicina, quando mediu a pressão, começou a melhorar a saúde. Tu começa a ter um referencial de comparação. Temperatura. Tanto que sabe o que é? Uma vez ela tá com febre. Quando começou a medir a temperatura, 39 é mais perigoso que 38. É um bom exemplo de visual, né? Do que é a medição. Exato. Porque a gente fala muito medição, parece algo muito subjetivo. Mas quando tu traz essa parte, um termômetro, tu mede a tua temperatura, a gente consegue ver a importância. E tu compara com um referencial que diz que daqui pra cima é febre, daqui pra baixo não. Eu partilho dessa visão do Davi. Daqui pra frente é perigoso, aqui tu vai ter que... Exato. Eu partilho dessa visão do Davi porque eu acho que quem vem da área das exatas, apesar de eu não ter concluído engenharia, eu digo assim, cara, engenheiros não são bons com subjetividade. E aí, como é que ficou o serviço? Ficou bom. Bom não me serve, cara. Bom comparado a quê? O que é bom pra ti pode não ser pra mim. Aí, melhorou, diminuiu, aumentou? Cara, são conceitos relativos. Eu preciso ter dados objetivos pra, com base neles, tomar uma decisão. Sim. Então aumentou as vendas. Aumentou em quantos %? De quanto nós estamos falando? Preciso saber de números e dados palpáveis, né? Sim. E uma coisa importante também é ter... Tu tem que acreditar no que tá fazendo. Isso que se chama da fé, né? Então, se tu não tiver... Acreditar naquilo que tu não tá fazendo, porque ninguém... as vendas é um número bem... A gente mede, mas ela tem que ser... Claro que é importante, ela vai vir oxigênio, que é o caixa, né? E o caixa é o oxigênio de uma empresa, né? Sim. Se tu tapar no nariz de uma pessoa, em 10 segundos, todos os problemas do mundo acabaram com o maior problema. Sim. É tirar oxigênio. E aí, mas
Perdi o foco agora. Não, Tá falando essa questão de a gente medir as coisas, ter um Medir. processo legal. Ah, E isso que tu falaste de ter os indicadores e voltados talvez na área comercial. Cara, eu acho exatamente. Tu fica medindo venda, força a venda com prejuízo, venda com má qualidade. Não, Venda... olha aí. Então, tu tem que tem que cuidar muito do que fazendo, porque o cliente raramente vai te ligar para dizer que tá bom. Ou nunca. É verdade. A não ser Mas que... para reclamar... Tu precisa ser... Assim como nós muito. todos, né? Então, Não ligamos para dar. Só pra Então, tu tem que estar muito convicto que está fazendo, Sim. conhecendo e com muita acreditando no que está fazendo. E fazendo a coisa certa. eu acho que até por ser um empreendedor também, eu acabei pegando esse vício pra mim, assim. Eu sou o cara que tenta sempre que possível dar o feedback positivo. Pô, fui num lugar, fui bem atendido, comprei um produto, esse produto foi bom, cara, eu vou lá e digo pra esse cara que foi bom. E se não foi, eu também falo. Eu me lembro de 2, 3 vezes ter ido, sei lá, num restaurante, uma padaria, o serviço não foi lá grandes coisas, eu disse pra mulher, eu acho que o cara que tá atrás do caixa ali é o dono. E eu vou falar pra ele. Ela, meu Deus, pra que isso? Não, eu digo, não, porque se alguém precisa saber se o negócio tá indo bem ou não, é o dono do negócio. Se não souber, não adianta. E eu vou lá e dou feedback pro cara. Cara, ó, teu produto é muito bom, mas o teu atendimento deixou a desejar, ou vice-versa. Isso que tu tá fazendo, eu procuro sempre dizer todo dia, tratar as pessoas como se elas fossem inteligentes. Bom, se ela vai fazer alguma coisa com aquela informação, não é problema teu. Tu fizesse, olha aqui, ó, eu acho... Aquilo que estava ao meu alcance. E uma frase que tu falaste, eu acho que talvez dê para marcar como um aprendizado dessa nossa conversa o caixa é o oxigênio da empresa. É tão mais fácil resolver qualquer outro problema quando tu tem caixa. Eu ia até mesmo perguntar assim em relação a fluxo. Tu faz menos bobagem. A fluxo de caixa. Se precisar vender, tende a fazer mais besteira. É verdade. Mas assim, em relação à Frontec, como é que funciona a questão de fluxo de caixa? Assim, vamos dizer, a gente veio com uma pandemia, né? Que a gente viu que teve um diferencial, que quem tinha um fluxo de caixa, uma reserva guardada, teve mais facilidade para se manter durante a pandemia. Como é que funciona essa parte assim, financeira da Frontec? Os 2 pés atrás. Segurança, né? Conservador. A gente sempre cuida, preserva, na pandemia mesmo, sempre os funcionários dizem, olha, vamos tirar os anéisinhos que tem aqui, ó. Perfeito. Vamos garantir o trabalho. No fim foi uma pandemia, não foi ruim economicamente para a empresa. Aliás, para muita gente. Foi ruim para alguns setores. Enquanto alguns estavam chorando, outros estavam vendendo lenço, não dá para negar, né? Eu vim do setor de energia solar e o pessoal achava, eu nunca vou esquecer, virada ali de março de 2020, acho que foi pandemia, né? Um dos nossos colaboradores chegou e disse, e aí, cara, o que eles vão fazer? Vão fechar as portas, vão encerrar as atividades? Eu disse, não, cara, relaxa, respira. A gente sempre foi uma empresa que priorizou o caixa da empresa contra o meu caixa particular. Eu lá em casa tô sempre no aperto, mas a empresa tem que estar bem, né? Então, cara, nós temos dinheiro aí para, sei lá, 6, 8 meses sem vender uma arruela, pagando as contas de todo mundo e tá tudo tranquilo. Vai passar. Isso deixou eles mais tranquilos para trabalhar e a gente viu que na pandemia mudou o meu tipo de cliente. Eu vendia muito para cliente comercial industrial e daí virou muito residencial, porque a galera ficou dentro de casa. Isso. Se tu não tivesse dinheiro, talvez tivesse feito alguma bobagem. No desespero, vou vender qualquer coisa de qualquer jeito. E a pessoa fica muito alavancado, então aí começa a fazer besteira. E tem isso também de priorizar o caixa. Pessoas boas, né? Exato. E em empresas pequenas, essa fase inicial que é a que a gente vive dentro do núcleo, principalmente, às vezes o cara, alguns, não todos, tendem a priorizar o seu caixa pessoal. A empresa começou a dar certo que ela vai trocar de carro. Daí ele sobe o padrão de vida dele, daí ele vai para uma casa mais legal, e daí ele sobe as despesas. A regra número 1 é não misturar absolutamente nada. E mesmo que não importante para os empreendedores, né? Dividir finanças da empresa e finanças pessoais. Nós ouvimos isso. Nós não temos nem o plano de saúde que cada um paga. Ali. Os funcionários da empresa, mas nós não. Cada um paga o seu. A gente ouviu isso, inclusive, do Silvino da Igra. Ele disse assim, não pague as contas de casa com o talão de cheque da empresa. E vice-versa. Ele, por ser um cara mais velha guarda, ele usou a expressão do talão de cheque, né? Tem que ter um talão de cheque para casa e um talão de cheque para empresa. Não mistura as coisas. A gente tem um Pix para casa e um Pix para empresa. Que não vai dar certo. Mas, vai dar problema. Mas não só disso de não pagar a conta particular pela conta da empresa, mas também de priorizar o caixa da empresa. A gente sempre, mantra dentro da minha empresa é empresa rica, dono pobre, empresa milionária, dono rico. Ou seja, o dono da empresa tem que estar sempre um degrau abaixo dela, porque afinal de contas, ela é a tua vaca leiteira. Se tu extrair tudo dela, por mais que seja da maneira contabilmente legal, eu retirei um Prolabore 3 vezes mais do que seria o saudável. E eu, no meu caixa pessoal, tô bem. Se amanhã a empresa precisar desse caixa e não tiver, acabou a minha vaquinha leiteira, cara. Acabou. O teu ativo é a empresa, né? O ativo do empreendedor é o ativo da empresa. Então,
Se for comprar muito casa em praia, são passivos. Né? Então, tu tem que ter menos passivos. Vocês sempre foram muito responsáveis com essa relação do caixa da empresa, então. Sempre. Nunca teve mistura. Olha aí. E os teus funcionários, como é que é a tua relação com eles? Tu tem gente de longa data que tá junto contigo desde o início da jornada, que tá há bastante tempo? Não, eu só não tenho o primeiro ainda lá. Olha aí. Mas assim, eu tenho pessoas com acho que 23 anos, 20 anos. Olha isso, cara. A média é bem alta. Mesmo. A tua rotatividade não é alta, então. As pessoas entram para ficar... mas assim, a rotatividade é mais os jovens que entram, saem. Mas assim, o núcleo essas gerações mais novas. Acho que os coordenadores não tem nenhum com menos que 10 anos, acho. De empresa. Olha aí. A gente vê nessa geração nova, é muito a questão de... quer tudo para ontem. Eles não querem viver o processo, né? Nós éramos iguais, eu era. Só que o que muda é o seguinte, não tinha oportunidade. Mas então, a gente tem persistência. Ou era. E daí agora tu tendo esse ímpeto. O McDonald's, o fundador do McDonald's, ele fala no fim do filme dele. Lembra o que ele fala? Eu não me recordo, não ter assistido Fome de Poder, mas não me recordo exatamente a frase. Eu não lembro a frase exatamente, mas eu acho que ele fala, não é a inteligência, não é o dinheiro, fala duas, três coisas, não é. O que faz é a persistência. Persistência. Não desistir, né? E isso a gente tem visto nas entrevistas todas, que assim, normalmente o empreendedor que obtém sucesso ao longo de uma jornada mais longeva não é aquele cara que sempre deu certo. Muito pelo contrário, aquele cara que deu certo, deu errado, deu mais ou menos, foi indo e vindo. Coisas que deram certo aqui, só. Exato. Só que esse cara é uma batalha muito árdua e aqueles que morrem nessa batalha não vivem para contar a história no final, né? Mas um dos mais pecados também é saber lidar com pessoas, né? Porque eu vejo que é uma armadilha cair de muito empresário pequeno, caindo, as pessoas não querem trabalhar e tal. E tu não vai me ver aqui falando mal de algum empregado, assim, não vou. Até porque eu digo sempre a eles que provavelmente seria eles me aturam muito. São muito tolerantes conosco, eu falo por mim também. Então, porque o que o Zig falou, que vocês falaram há pouco, que tu tem que ter pessoas melhores. As pessoas são melhores que tu na vida. Sim. Normalmente. E o sucesso é conseguir fazer pessoas trabalhar em cada área, em boas nas suas áreas, trabalhar com liberdade, em harmonia. E é algo que as pessoas têm dado cada vez mais valor para isso, né? De novo, voltando a esse assunto, crise de mão de obra, né? As pessoas hoje talvez estão trocando, às vezes, bons salários que vão te engessar numa jornada da 8 às 18, todos os dias, de segunda a sexta, num ambiente que nem era o que tu queria estar, para poder ter... Cara, eu vou ganhar muito menos, mas eu vou trabalhar de Uber. Porque eu faço o meu horário. Então, essa flexibilidade, essa liberdade que as pessoas têm, é o que impele elas, às vezes, a deixar de aceitar uma baita proposta de trabalho. Um dos principais valores nossos é a flexibilidade, é o sol da marca, né? Eu me lembro que na pandemia a RH da SAP, que são para mim um benchmark muito legal de administração de mão de obra. Continuam sendo. E ela disse, as empresas que vão sobressair são as mais flexíveis. Sim. Na pandemia. Em termos de horário, de tudo, horários, de liberdade, Então eu vejo lá, eu não tive problema para trabalhar em casa, por exemplo. E entendendo que, por exemplo, no teu processo produtivo, tu tem ótimas máquinas fazendo isso das 8 às 18, se for o caso, ou 24 horas por dia, mas que nas áreas onde tu precisa pessoas envolvidas, tu poder flexibilizar para que essa pessoa entregue o melhor dela quando ela quer te dar o melhor, é o que faz com que tu consiga ter essa equipe coesa. Quando ela tá... Sim, esse é o objetivo. Não só quando, como, da maneira. Então, tu tem que ter flexibilidade. E eu digo... trabalhar o mundo é muito mais complexo. Sim. E é uma via de mão dupla, né? Eu acho que assim, o funcionário também entende que, cara, nesse momento eu posso flexibilizar para ti. Beleza, eu vou atender a um anseio teu, mas em algum outro momento onde talvez eu não possa flexibilizar, ele inclusive em agradecimento por tu ter feito aquilo naquele momento, ele vai estar junto contigo também. Não, com certeza, mão dupla. Isso não tenha dúvida nenhuma. Porque é difícil quando, eu acho que ambos os lados, né? É difícil tanto desde quando o empreendedor tenta só sugar do funcionário, cara, eu quero que me dê o máximo, eu quero que tu dê o sangue, eu quero que tu vista a camiseta, eu quero que tu leve a minha empresa pra lua se preciso for.
Só que tá aí daí, e tu tá olhando para as necessidades daquele cara para tentar ajudar ele a alcançar as dele também, ou tu só quer que ele leve as tuas nas costas? E também o lado do funcionário, que às vezes também pensa só em tirar da empresa também. Então, não, é uma via de mão dupla. Eu vou me doar até um dado limite e vou colher a um dado limite também. Então, quando ambas as partes entram em acordo, é sempre uma... Todo relacionamento significa negociação. Todo. Família, em casa. Então, tu tem os interesses. Tem que colocar os teus interesses na mesa e ver se encontra interesses. Bom, se eles convergem ou divergem. Eu quero mudar um pouquinho de assunto, mas perguntar em relação... A gente está falando de uma empresa de 30 anos, que passou por muitos momentos, crises, pandemia, enfim. Teve algum momento que vocês pensaram, o que eu vou fazer? Como é que eu vou levar a minha empresa para frente? Vamos falar um pouquinho das dores da empresa, não só do sucesso, que a gente sabe que é 30 anos, não é qualquer empresa que consegue, né? E como é que foi isso para vocês? Teve algum momento, assim, que foi mais difícil, que a gente teve que parar, respirar, repensar o que ia fazer? Não, acho que sempre tem momentos. Sempre tem. Sempre, o tempo inteiro. Agora mesmo nós estamos iniciando obras para duplicar a empresa. Então, duplicar a Frontec aqui em São Paulo. Nesse mesmo Parque Fabril. Olha aí. Para dobrar. Então tem investimento pesado em construção. No Brasil é o pior. Sim. Tu não tem auxílio nenhum para construir. Coisa absurda. Então, tu sempre para pensar, peraí, o mercado para onde vai, como que é? Então, tem que dar uma parada, respirar. Se vale a pena arriscar nesse momento. Vem os medos, é óbvio que o medo é salutar. Os pânicos que te imobilizam, que não é. Né? Exato. Tu não pode te imobilizar e não pode te assustar demais também. Mas tem o tempo inteiro. Quem não tem esses momentos aí também. E não tem aquela fórmula mágica, né? Não tem receita de bolo. Vai passar por isso e tu vai ter que enfrentar. Não tem um segredo assim, o que tu vai fazer para não ter esse medo, né? Não, porque o mundo não se repete nem em local e nem em tempo. Não. Então, a dor de alguém, do meu vizinho lá é diferente da minha. Porque o cliente dele, tudo é outra situação. Sim. Tudo vai ser diferente. Uma analogia que eu sempre faço comparando o ato de empreender, eu digo assim, cara, quem hoje é jovem, radical, vai fazer esportes radicais, quer adrenalina no sangue, cara, abre um CNPJ pra te ver. Então. Pô, isso é adrenalina no sangue todos os dias. Abrir um CNPJ, tu nunca sabe sempre digo, lá a gente vai mudar. De monotonia. É isso. E ainda trazendo para esse âmbito que falaste, não só essa questão de tu ter adrenalina no sangue todo o tempo, empreendendo, fazendo analogia com o esporte radical, mas o medo faz parte do processo. Eu fiz, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu fazia rapel, fazia canoagem, medo faz parte. Se tu não tiver medo, eu nem recomendo que vá. Porque o medo faz com que eu cheque meu equipamento de segurança para ver se está tudo certo, eu confira para ver se está tudo legal. Todas as vezes onde o excesso de confiança e o medo foi completamente ausente, normalmente deu alguma coisa ruim. Errado. Então, no empreendedorismo também. Então, esse medo tem que existir, o que não pode ter esse pavor que tu falas, né? De te travar e parar, cara, não sei para que lado eu vou. Então, cara, friozinho na barriga vai ter o tempo todo. E eu acho que é muito na confiança do teu serviço, do teu produto, né? Tu confiar nisso vai fazer com que tu se jogue dando um gancho no assunto que a gente já falou, que são dados e indicadores. Quando dá esse teu friozinho na barriga e tu fica com medo de tomar uma ação, tu vai olhar para quais dados tu tem, quais são os teus indicadores ali para tentar tomar a decisão mais assertiva com base em dados objetivos. Não, nem sempre. Nem sempre. Assim, ó, a gente vive num mundo, o mundo que deu certo, queira as pessoas ou não, é um mundo capitalista, que até um tempo atrás. Ele é feito basicamente, o capitalismo funciona quando tem a crença que o futuro vai ser melhor. Sim, é verdade. A descrença. E aí, então tu tem um componente que é matemático, que isso não adianta discutir, e tu tem um componente que é emocional. Sim. Então, por isso que na Idade Média não existia capitalismo, porque o melhor rei que tinha, no máximo, ele prometia manter o status quo do que estava lá na época, que era não ter nenhuma invasão e nenhuma peste. É verdade, não tinha uma evolução. A melhor coisa que podia acontecer era viver tranquilo. A pior coisa era uma guerra que vinha escravizar ou uma peste que vinha... É verdade. E aí ninguém prestava dinheiro, não guardava só para si, ninguém tentava... Não tinha ainda o empreendedorismo. Então, esse negócio que não tem, que é só
com base em dados objetivos e frios ali, não. Não dá. Requer um Se pouco fosse de intuição isso, e todo emoção mundo também. sabia como apostar É em entre bolsa, é a razão e a na emoção, moeda, né? era- É verdade. Uhum. É. O equilíbrio da razão e da emoção, né? Foi o que guiou vocês ao longo desse período, então, também. Ah, Equilibrar razão e emoção foi uma das coisas que acabaram guiando sim, vocês. tu tem que ter o feeling, não é uma matemática perfeita. Uhum. Se fosse E- perfeito... Eu queria fazer uma pergunta mais assim, como é que foi equilibrar a vida pessoal e a vida da empresa? A PJ e a pessoa física. Ainda tá descobrindo. Não, na verdade, eu disse, agradecer a minha esposa, Olha aí. que me sustentou praticamente 5 anos, né? Olha aí. Porque para O poder apoio, manter né? a conta separada lá, O apoio. apoio. Sim, porque que nem a gente estava conversando. Já no início, antes de abrir a Forontec, já tinha esposa, filho, então já iniciou com família constituída. Sim, tu conhece a tua Uhum. Teu cônjuge cônjuge na crise, né? Uhum. Eu já iniciei conhecendo, né? já arrancou no... Com filho, Agora, sem dinheiro, ou vai ou vai. ou pelo menos ela me conhecia. Aham. Não, mas é uma aposta juntos, né? Querendo ou não. Vocês apostaram juntos e cresceram e estão aí hoje, né? É isso que a gente Eu vê. vou te dizer que eu ouvi as falas do Davi agora com relação à esposa, cara, bate diferente, porque eu tô vivendo essa fase da vida. Uhum. Então, eu tô numa empresa jovem, que ainda não alavancou, tá muito aquém de onde a gente imagina que ela ainda vai chegar, e que por vários momentos a minha rede de segurança é a minha esposa. Uhum. É muito mais tranquilo eu hoje poder dizer que eu tô empreendendo, que eu tô arriscando em empreender, porque ela tem um emprego Uma estável, ela tem um plano de saúde, ela tem um salário que todo mês está lá sendo depositado. É isso aí. Cara, e isso tudo me deu segurança para que eu viesse até onde eu tô. É família. Quando fui, É o teu eu voltei alicerce, para morar né? com o pai e a mãe. Para poder começar a fazer alguma coisa. Sim. Era provisório, beleza. Qual é o Sim. nome dessa santa que te aturou nesses 5 anos ali? Vamos lá, a gente precisa Rosane. dar crédito, a dona Rosane. Rosane. Então. Aí. Isso é verdade. É? Tá com a vaga no céu. Olha aí, garantiu vaguinha no céu já. E quantos filhos? Além desse primeiro que veio mais? Não, Veio tinha 2 filhos. 2 filhos. Veio esse primeiro, então, logo no início, e depois veio um outro em Pode seguida. ser. Então, dona Rosane, esses 2 filhos aí foi quem aturaram o E a- Davi durante esse período todo. E algum deles já tá dentro da empresa ou seguiram outra carreira? Não, eles estão, um mora nos Estados Unidos e outro na Alemanha. Eles foram para a informática. Olha aí, Olha. a área de TI. Também Mas uma área que a gente É, falou há pouco, inclusive com o Zig, sobre isso. É também uma das áreas que a gente entende que é uma necessidade do mundo atual. Tudo hoje passa por dados, tudo hoje passa por tecnologia de informação. 20 dias atrás, pedi para somar, comecei a fazer umas contas e a gente gasta lá na empresa. Nós somos uma empresa que processa plástico Uhum. e nós gastamos mais com software do que energia elétrica. Olha isso, cara. Aliás, e bem mais. Bem mais com software do que energia. E vamos lá. Então, E uma pra te indústria ver de processamento pra te de ver plástico. o pessoal vende placa para mim no tempo. Eu compro no Mercado Livre, né? Sim, sim. Mas tu olha assim para poder cuidar, o software gasta mais Uhum. do que energia. Se eu conseguisse hoje dizer, Davi, a gente tem uma conta aqui tua que a gente pode reduzir. A energia nem é a que mais dói para ti. Software é que mais dói. Todos os meses. Dói mais que energia. Dói mais que Sim, energia. sim. Não que não seja uma dor latente, Sim. porque energia também é um custo alto. No Sim. Brasil, então, né, nem se fala. Não, Mas- não tá. A energia hoje no Brasil tá. Porque o consumo tá baixo, tá ok, né? E Uhum. baixando o preço. É, para quem compra no Mercado Livre, sim, tu tem um... E ali na frente. Aham. Tô fazendo propaganda contra aqui. Não, mas eu costumo dizer assim, o que eu vendo não é fim, é meio. Na minha empresa, quando a gente trabalha com energia solar, ela não é fim, ela é meio. Qual é o fim? Eu O fim tenho é... energia solar na unidade de moldes. Né? Esse, a minha finalidade é reduzir despesa com energia no cara lá para que sobre grana porque ele possa investir em outra coisa. Sim, sim. Agora, como tu vai fazer essa redução? Cara, uma das saídas é mercado de energia. Eu também faço trabalho de eficiência energética, que às vezes é só reduzir o quanto tu gasta de energia fazendo as mesmas coisas. Também São ajuda. coisas que a gente tem pouco conhecimento, então Pouquíssimo. tem boas práticas que tu não precisa fazer muita conta. Não, vamos lá. Ar-condicionado que está sempre ligado, põe inverter. É isso aí. Aham. Lâmpada sempre ligada, LED, LED. troca tudo. Não fica processo- esperando, Tem né? meios, Processo né, de- de economizar. Processos Então- de troca térmica, que nem tu tem, né? Tu aquece muito para poder injetar plástico, para poder fundir. Cara, isso tudo requer uma eficiência energética que Mas as máquinas, eu compro máquinas sempre muito eficiente do ponto de vista do 2012, processo. muito eficiente. Máquinas injetoras são japonesas, todas elétricas. Eu ia dizer, tu avalias muito bem antes de fazer um movimento de investimento. Assim. Então, cara, vou botar dinheiro nisso, mas tem que ser o troço Sim, melhor agora tá mais possível. tranquilo, porque quando eu comprei as primeiras, algumas eu errei, então foi doído. Porque Pagou o preço quando de tu não errar. pode errar, tu erra.
Uhum. E aí, então agora está mais fácil, porque tu já conhece as marcas, eles nos conhecem, então tá muito mais Mas fácil. também se não tivesse testado nesses erros, talvez não tivesse aprendido, Pois é. né? Ah, que legal. Eu sou sempre a chata dos episódios, né? Eu vou avisando quando a gente A tá gente se se encaminhando empolga. pro final já do episódio. Mas tem algumas perguntas, na verdade são 2 perguntas, né, que a gente separou assim meio como clichê pra perguntar pra todo mundo dos episódios. E eu queria te perguntar, Davi, se tu pudesse dizer algo pra ti 10 anos atrás, o que seria? Algo para mim, Há 10 anos há atrás. 10 anos atrás. Voltamos lá em 2013. Onde estava o Davi em 2013? 2013. Já com a Frontec. Eu estava fazendo automação. 2013, tu falaste que ele começou em processo em 12 para 13 e estava iniciando o processo de automação. Tu não vai te arrepender. Aham. Perfeito, continua. Segue que tá no caminho certo. Não Dizer, deu- cara, não demorou para começar, agora só vai. É. Vai que vai dar certo. Olha aí, cara. E uma outra pergunta importante, a gente já deu bastante dicas aqui, mas eu queria saber uma dica para quem tá começando a empreender. Uma dica para quem está começando a empreender. Vou advogar em causa própria aqui, vamos lá. Agora tu está falando para um núcleo de jovens empreendedores da Associação Comercial e Industrial de Serviços e Tecnologia. Tem 10 empreendedores lá que têm empresas com menos de 5 anos de idade e talvez a maioria deles são eu presa. É ele hoje tocando seu negócio. O que dá pra dizer desse cara? Tu dá conselho não funciona. Aham. As pessoas Se o conselho não fosse seguem. bom, não dava, vendia, né, Davi? Aham. Mas alguma coisa que no teu início tu teria feito que não fez, ou alguma coisa que tu fez que tu acha E que deu vale certo. a pena. Não, o que eu acho que tem que cuidar muito é que as pessoas acabam sendo tentando copiar o que deu certo, alguma coisa aqui deu certo, eu vou copiar, vou fazer uma coisa igual. Seja E se o diferente. mercado seja diferente também é muito. Ou tu pode fazer a mesma coisa, mas faça de outra maneira pelo menos. Porque nós não somos uma indústria inovadora. A abraçadeira de nylon ela existe assim como ela é desde 1950. Opa. Então o produto não tem nada de inovador. Sim. Pode ter o desafio de processo, de fazer inovação de processo, de fazer mais rápido. Então, faça alguma coisa que não está sendo feita. Se o mercado está bem atendido numa área, não te mete. Sim. Seja diferente, assim, né? E se estiver sendo bem atendido, mas tu conseguir propor alguma melhoria para esse negócio, aí ok, vai. Mas se for para fazer só a mesma coisa... E outra coisa, olhe o principal. É tu sempre tentar fazer um produto ou um serviço para atender a necessidade do cliente final. Perfeito. Se o teu cliente, o cliente dele não vai... Tu vai produzir alguma coisa, ou prestar um serviço que não vai agregar para ele, não faça. Perfeito. Cara, esse... E sempre na carreira política, desde que comecei lá, quem me ajudou nos primeiros negócios foram os colegas de trabalho, os meus fornecedores da massa. A Controil era meu fornecedor, que me deu peças para mim fazer. Sim. Então, porque eles conheciam a trajetória. Seja honesto, isso aí não precisa nem Conheça, falar. Não, Né? esse é Conheça prerrogativo pessoas, faça networking. E acho que o network é consequência né, do teu trabalho. Sim. Não mira ele, eu não vejo. Legal. Não mire o network. Não. E o legal de ouvir o David falar nesse foco no cliente e ouvir o que o cliente tem para te dizer é que essa fala que tu disseste... No cliente final. No cliente final, isso aí. Não adianta tu focar... Não intermediário. Tu vai fazer uma peça ao cliente, o teu cliente, ele quer botar uma placa solar que tu sabe, vai ser ruim para ele. Sim. Coloca. Não coloca. Mesmo ele querendo Mesmo pagar perdendo e querendo dinheiro. ganhar dinheiro. Exato. Mas o Seja legal sincero, é essa né? tua fala de foco no cliente final, de entender o que esse cara realmente quer, o que ele precisa, a real necessidade desse cara, é uma fala que nós ouvimos de mais de um entrevistado de áreas completamente distintas. Diferentes. Nós entrevistamos o E Felipe normalmente Feldman. o cliente não sabe o que quer. Nós entrevistamos o Felipe Feldman da Ferragem aqui e ele encerrou o episódio falando sobre isso. Ele disse, cara, eu tenho que ter atenção no que o meu cliente realmente quer lá no final. Então eu tenho que estar atento no que esse cara quer, qual problema ele quer resolver, para mim fazer uma oferta que venha a resolver o problema que ele tem. E ver também se esse problema é viável de ser resolvido, né? Também. Mas Entender. então... Eu consigo comparar muito isso com um serviço meu de advogada, porque tem muita gente que chega lá, eu vi no Google, consigo entrar com essa ação. Tá, vamos analisar. A gente consegue mesmo entrar com essa ação? Eu não vou entrar com a ação simplesmente porque a pessoa quer, se eu vejo que ela não tem fundamentos e provas suficientes pra entrar. Então eu vou ser sincera e vou dizer pra ela, não dá. Mesmo que tu queira, eu não vou entrar com a ação. Quer procurar outra pessoa pra fazer, aí é Não contigo, vale a pena. mas não vai ser comigo.
Uma pergunta que depois que a Isadora lança as duas dela, eu tenho tentado fazer é... o que a gente pode esperar do Davi pelos próximos 5, 10 anos? O Davi tem um planejamento? Qual é... Onde tu enxerga? Nós estamos Já, começando né? a dobrar. É isso aí. Dobrar a Frontec, é isso aí. Essa Nos próximos 5, 10 anos. Contigo na gestão, tocando o negócio. E o futuro... É isso aí, é isso aí, é isso aí. Mas, por exemplo, tu não entrou ainda num processo de algum empresário ou de qualquer gestor, é quando ele consegue fazer sucessão e deixar para alguém melhor que ele. Eu ainda não tenho sucesso aí. Ainda tá plantando. Vai chegar. Olha aí, isso aí. E aí a ideia é depois ficar num conselho de administração, a gente tá falando isso com o Zig, que ele tem outras empresas que ele não gerencia diretamente, mas ele tá ali por trás, acompanhando os negócios, fazendo as votações de diretoria. Monitorando os indicadores. Esse pode ser um futuro do Davi. Quem sabe? Quem sabe? E pelo que o Davi fala, tem muita lenha para queimar ainda, né, Davi? Tem, com certeza. Tem muita coisa para Tem uns gravetos. Coisa boa, cara, que legal. A Isa disse, infelizmente a gente está indo para a finaleira, eu acho que 1 hora de papo a gente entendeu que é quase pouco tempo para poder conversar com quem tem tanta história para contar e que a gente quer ter. E gente que precisa tanto de histórias como a tua. Também, assim. né? Mais uma vez queria te agradecer de peito aberto assim pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E por ter vindo de dividir a tua história, não só da empresa, mas também um pouquinho do Davi como pessoa, né? Exato. Nos colocar também à tua disposição. A gente sabe que quanto jovem empreendedor, em algum momento, talvez a gente possa servir, né, ser útil em algum momento. Conte com a gente, conte com a associação, que eu acho que tu já fez o teu papel relevante dentro da associação, continua sendo relevante lá dentro, e naquilo que nós pudermos também colaborar, quanto núcleo, quanto gerador de insights dessa gurizada jovem, vem por aí, a gente está à total disposição também. Okay. Parabéns para vocês, eu acho que é um ótimo trabalho, você tem uma oportunidade muito legal de fazer isso. Eu lembro quando instalava alarmes, eu instalei alarme lá consertei o alarme do Ivo Tramontina, e de outros, instalei na casa do Valdir Baú, que era Tramontina Garibaldi e tal. E esse contato com esse pessoal que era gestora era muito enriquecedor, né? Porque é necessário. Então, isso que vocês estão fazendo é muito legal. E não interessa o tamanho, não porque eles estão grandes, mas assim, porque eles eram vividos naquela área. E normalmente eles não têm pudor em se doar, em dar aquilo que eles têm de bom também, em ensinar o caminho das pedras não, e dizer. Não tem problema nenhum. A Control me inspirava muito também. O Leonildo, o Gilson, que era o CEO. Teve boas inspirações para trazer para dentro da empresa. Sim, eu sempre tentei. Que legal. Então, esse contato que vocês estão tendo, eu acho que é importante. Não pelas pessoas, pode ser o marceneiro da esquina. Tem 30 anos de marcenaria, 40 anos de marcenaria, ele tem uma história para contar fantástica. Vai ter uma coisa para ganhar. Mais uma vez, obrigado, Davi. Obrigado, Frontec. Muito obrigada, pelo papel que tem, não só no empreendedorismo, mas na sociedade leopoldense. Vocês sejam convidados para conhecer lá. Iremos, hein? Conhece o teu convite aqui a Vivo, a gente já está aceitando. Com certeza. Vamos conhecer o fornecedor de vocês. Que legal. E nós, né, eu acho que essa temporada essa temporada do podcast, a gente teve conhecimento, assim, foi muito enriquecedor, acho que para nós, enquanto apresentadores dessa temporada, mas eu acho que também para quem está assistindo de casa, né? Então, assistam os nossos episódios, revejam, porque tem muito conteúdo importante que a gente consegue dividir e que muitas vezes a gente não tem onde procurar, e participar de um núcleo, participar de uma associação, ouvir outras pessoas, a gente consegue tirar muito para os nossos negócios também. Então, né, finalizando, assim... Uma das nossas prerrogativas era essa. A gente, às vezes, ouvia histórias muito boas para ficarem guardadas dentro de 4 paredes, dentro da associação. Desde cara, a gente precisa comunicar isso melhor. O povo lá fora merece conhecer essas histórias. Merece saber que dentro de São Leopoldo existem empreendedores com uma história tão legal, tão bacana, e que a gente pode se espelhar em pratas da casa. É legal, pai, eu posso me espelhar num cara grande? Posso me espelhar no Bill Gates? Posso. Mark Zuckerberg? Posso. Mas, tem um cara ali que, de repente, tu vai cruzar uma esquina, dar de frente com o Davi tem uma história tão legal. E por que não tu saber da história desse cara para te inspirar nele também? Porque
é mais tangível, né? É mais fácil eu me espelhar no Davi, porque o Davi vive na mesma cidade que eu vivo, bebe da mesma água que eu bebo, come da mesma comida que eu como. Então, isso faz com que a gente se sinta mais pertencedor ou mais tangível a gente alcançar histórias como a tua. Ok, então. Então Muito tá. obrigada. Agradecemos mais uma vez, então, quem nos acompanhou até aqui. Esse é o 9º episódio do podcast. Nosso 10º episódio é uma surpresa que tá vindo por aí. O que a Isadora falou é mais pura verdade. Então, tivemos 9 entrevistados dos mais diversos ramos de atividade, com empresas desde mais de 100 anos de idade até empresas mais jovens, dando seus insights, entregando aquilo que tinha de melhor. Convido todo mundo a dar uma olhada na playlist do canal do YouTube, que tem muita coisa legal por lá. E também dizer que os nossos canais, as nossas redes sociais estão abertas para quem quiser sugerir pauta para a segunda temporada, para quem quiser fazer comentários, para quem quiser ser um dos nossos críticos construtivos dessa jornada nossa de aprendizado. Agradeço agora que também isso é uma quebra de protocolo, não estava programado, e queria agradecer Isadora por ter me aturado E a nossa produção durante 9 episódios, minha companheira de bancada, a gente brincou que ia fazer um meme com ele das facas Tramontina, porque ela fazia os cortes rápidos aqui, quando eu começo a devagar muito, Isadora sempre me botou no eixo e nos manteve na linha. A nossa produção Débora, que tá atrás das câmeras, ninguém tá vendo, mas em seguida vão ver, né, dona Débora? Eu ia dizer, a gente vou dar um spoiler aqui, mas eu e o Eliezer estamos nos despedindo enquanto apresentadores do podcast. Exato. Esse é o nosso último episódio enquanto apresentadores. Mas ainda tem uma surpresa por aí, né, Eliezer? Tem coisa legal vindo Isso a gente deixa pra depois. Então tá. Então as nossas redes sociais são @nje.assistesl no Instagram e no TikTok, e a Isadora prometeu que lá não vai ter dancinha. É conhecimento puro e aplicado. Do episódio. Só conhecimento. E os episódios todos estão na sua íntegra no canal no YouTube da Assiste e também no canal no Spotify lá. Vocês podem procurar por Papo de Empreendedor da Assiste, do Núcleo de Jovens Empresários, e vão encontrar. Obrigado a todos e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.